Akatsuki era um herói renegado, invocado para outro mundo para derrotar o Lorde Demônio, mas agora precisa proteger sua filha linda. Ao retornarem à Terra, eles se matriculam numa academia de heróis, onde ele supera a todos para se tornar o mais forte de dia e descansa em bochechas demoníacas à noite. Após derrotar o Lorde Demônio, Akatsuki tentou voltar à Terra com uma bolsa suspeita, mas foi perseguido pela floresta por um esquadrão de empregadas de elite enviado para detê-lo. Ele as derrotou facilmente por meios um tanto degenerados, mas antes de chegar ao portal para o outro mundo, conheceu Listi, a princesa do reino. Ela tentou convencê-lo a ficar, começando a chorar copiosamente, mas Akatsuki recusou e a beijou para estancar suas lágrimas. Irritada, ela o esbofeteou e virou-se para ir embora, mas Akatsuki disse a ela para procurá-lo se um dia precisasse dele. Ele então atravessou o portal e, quando chegou em casa mais tarde, abriu sua bolsa para revelar a filha do Lorde Demônio, uma beldade curvilínea chamada Mil. Ao acordá-la, ela gritou e o repreendeu por tirar suas roupas sem antes levá-la para jantar. Akatsuki explica que só o fizera para que ela pudesse passar pelos portões sem complicações. Então ela deixou a raiva de lado e eles se apresentaram formalmente. No dia seguinte foram buscados por um carro e durante a viagem revisaram seu plano para manter a identidade de Mil em segredo. Eles haviam concordado em dizer a todos que ela era sua irmã há muito perdida, que sofria de amnésia. Pouco tempo depois, chegaram ao seu destino, Babel, um instituto educacional onde aqueles que retornavam de outros mundos recebiam orientação adequada e aprendiam a usar suas habilidades para ajudar a humanidade. Após passar por alguns testes, Mil ficou preocupada que os exames pudessem revelar sua verdadeira identidade, mas Akatsuki a tranquilizou, dizendo que isso não aconteceria, pois era comum para os retornados ter alguma disparidade em seus genes e memórias. Enquanto isso, em outra área, um grupo de pessoas discutia a avaliação de Akatsuki, pois estavam bastante intrigados pelo fato de ele possuir dois títulos, Verdadeiro Herói e Overlord. Eles tinham certeza de que ele se tornaria um problema para eles, e um deles decidiu ir vê-lo pessoalmente. De volta ao centro de exames, Akatsuki e Mil estavam sendo levados para uma arena, e o instrutor explicou que o local era equipado com uma barreira especial, que os impedia de sofrer quaisquer ferimentos. Ao chegarem à arena, ele os informou que a parte final de sua matrícula seria um teste de combate, e pediu que escolhessem uma arma de sua preferência. Mil escolheu uma espada, Akatsuki decidiu usar os punhos, pois era assim que os homens de verdade resolviam as coisas, ignorando sua própria arrogância. O instrutor disse a Mil que ela seria a primeira, então ela ativou uma barreira mágica, mas o instrutor a assegurou de que aquilo não adiantaria de nada para ela. No entanto, quando ele avançou contra ela, Mil o surpreendeu ativando outro círculo mágico e o atingiu com um feitiço de água, que o arremessou contra uma parede. Antes que ele pudesse se recuperar disso, ela o atingiu com um feitiço de raio, fazendo-o desmaiar imediatamente, já que ele não era construído como Luffy. Akatsuki a elogiou pelo bom trabalho, mas Mil estava preocupada por ter exagerado, enganando-o para que baixasse a guarda. Nesse exato momento, alguns médicos correram para verificar o instrutor, e enquanto faziam isso, Akami, o presidente do conselho estudantil, entrou. Após se apresentar, ele disse a Akatsuki que seria seu oponente. Akatsuki concordou em lutar com ele, mas Akami explicou que ele simplesmente queria determinar o nível de habilidade de Akatsuki. No momento seguinte, um pilar de gelo emergiu do chão e quase empalou Mil, mas Akatsuki a salvou antes que isso acontecesse. Ele repreendeu Akami por jogar um truque tão sujo. Mas o Godo de baixo orçamento explicou que estava apenas testando os reflexos de Akatsuki. Ele queria saber se Akatsuki era digno de se tornar o próximo One Punch Man, e pediu que ele quebrasse o pilar de gelo com os punhos. O audacioso concordou alegremente em fazê-lo, mas Mil o alertou que ele se machucaria porque o gelo estava repleto de magia, tornando-o sólido como rocha. Akatsuki então perguntou a Akami se ele concordaria em lutar com ele 1 contra 1 se ele quebrasse o pilar, e Akami disse que sim. Satisfeito com a resposta, Akatsuki aproximou-se do pilar de gelo e, após canalizar sua energia para o punho, o socou. Surpreendentemente, o pilar permaneceu intacto, mas Akami disse que Akatsuki havia se provado digno. Ele disse que estava ansioso pelo duelo, e declarou que ambos haviam passado nos exames de admissão. Depois que os irmãos partiram, Akami tocou o pilar e ele se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Ele então percebeu que era porque Akatsuki queria lutar com ele quando Mil não estivesse por perto para ser pega no fogo cruzado. À noite, enquanto Akatsuki e Mil jantavam, Akatsuki recordou o dia em que derrotou o Lorde Demônio, e como o último pedido do Lorde Demônio havia sido que Akatsuki levasse Mil consigo, pois ele não queria que nenhum mal lhe acontecesse. Akatsuki ainda não conseguia entender por que o Lorde Demônio havia confiado nele, mas decidiu apenas seguir o fluxo. Tarde daquela noite, Mil saiu de seu quarto para ir ao quarto de Akatsuki e contemplou acabar com a vida dele, pois se lembrou de que seu pai a havia instruído a fazê-lo, e ela não achava que Akatsuki fosse confiável o suficiente. No entanto, depois que ela se lembrou de como ele a tratava bem, Mil decidiu cancelar seus planos de execução. Antes que pudesse sair, Akatsuki de repente agarrou sua mão e a jogou em sua cama, fazendo-a se perguntar se ele havia sentido sua intenção assassina. Mas não era isso. Acontece que ele ainda estava dormindo e agia puramente sob as instruções de seu monstro hormonal, pois tentou beijá-la e tirou sua camisa. Para impedi-lo de ir mais longe, ela implorou para que ele parasse, dizendo que era sua irmã.
Isso fez Akatsuki pausar por um momento, mas ele imediatamente saiu do transe e disse a ela para parar de mentir, pois sua irmã estava morta. Antes que ela pudesse digerir essa informação, ele já estava massageando seus seios, fazendo com que suas comportas quase se abrissem. Então ela o atingiu na cabeça com o despertador dele. No dia seguinte, Akatsuki, que não tinha memória do que havia feito na noite anterior, caminhou para a aula com uma Miu visivelmente envergonhada, enquanto todos os alunos no corredor os encaravam como se fossem celebridades. Depois que ele se sentou no fundo da sala, uma garota que se apresentou como Izumi se aproximou deles e explicou que a fama inesperada deles se devia ao fato de todos terem ouvido como eles arrasaram nos exames de admissão. De acordo com as regras da escola, os novos alunos eram geralmente colocados na classe E, mas como eram altamente favorecidos pelos deuses do enredo, eles haviam sido promovidos para a classe B. Após sua explicação, ela aconselhou Akatsuki a encontrar outro assento. Mas antes que pudesse dizer o porquê, um garoto ruivo entrou e começou a gritar com Akatsuki por estar sentado em sua cadeira. Seu nome era Kenya, e segundo Izumi, ele havia sido recentemente rebaixado da classe A para a classe B, e estava bastante ressentido pelo fato de estar compartilhando uma turma com aqueles que ele considerava fracos. Assim que ele se aproximou deles, Akatsuki lhe deu uma lição que o arremessou voando para o corredor. Ainda assim, ele continuou a falar demais. Então Akatsuki agarrou seu rosto e começou a apertá-lo. Ele disse a Kenya que bocudos pomposos como ele eram seus favoritos porque ele sempre se divertia muito esmagando o ego deles. Enquanto ele aumentava a pressão em seu rosto, Miu se aproximou por trás e disse a ele para parar de se comportar como um homem das cavernas. Então ele soltou Kenya. Nesse exato momento, ele logo notou o comitê disciplinar se aproximando deles. E quando disse a Miu quem eles eram, Miu entrou em pânico. Ela tentou convencer Akatsuki a dizer aos membros que Kenya foi quem começou a briga, mas ele disse a ela que estava tudo bem em ser levado. Pouco tempo depois, ele foi deixado na sala do conselho estudantil, e quando 3 dos membros do conselho entraram mais tarde, encontraram Akatsuki felizmente sentado na cadeira do Kami. Isso o surpreendeu, e enquanto começavam a repreendê-lo por estar sentado ali, a Kami entrou. No momento seguinte, Akatsuki saltou da cadeira e tentou atacar o presidente do conselho estudantil, mas seus amigos não o permitiram. Eles defenderam a Kami usando sua magia, mas Akatsuki desviou seus ataques e aterrissou na frente de Akami. Confuso, Akami questionou por que Akatsuki havia tentado atacá-lo, e o garoto respondeu que imaginou que havia sido trazido ali para que pudessem ter seu duelo. Em resposta, Akami revelou que não estava ciente de que Akatsuki havia sido trazido para a sala do conselho. Nesse exato momento, Haruka se manifestou, dizendo que foi ela quem pediu para que ele fosse trazido para lá. Ela disse que estava ciente de que ele não havia começado a briga na aula. No entanto, ela o alertou para manter sua atitude sob controle, pois qualquer movimento errado e ele estaria acabado. Depois que ela terminou de tagarelar, Akatsuki saiu da sala do conselho e Kuzua, sua presidente de turma, veio para levá-lo para onde teriam sua primeira aula. No caminho, uma Haruka furiosa de repente aterrissou diante deles. Acontece que Akatsuki havia roubado suas capas de enredo enquanto estava na sala do conselho, e ela viera para puni-lo por isso. Ela invocou suas armas e avançou contra ele, esperando derrubá-lo usando o famoso golpe de corte de anime. Mas para sua surpresa, ele estava ileso. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ela descobriu que ele havia pegado suas capas de enredo justamente quando os botões de sua camisa se abriram, expondo seus seios. Imediatamente ela agarrou o peito em vergonha e fugiu depois de jurar que faria Akatsuki pagar por humilhá-la. Eventualmente, eles chegaram à arena para se juntar ao resto da turma para a aula de educação física. Depois que a aula terminou, Akatsuki e Miu ajudaram Kuzua a guardar o equipamento e descobriram Izumi se beijando com uma de suas colegas de classe. Enquanto Kuzua repreendia Izumi por usar o depósito como seu local de encontros, a parceira envergonhada de Izumi fugiu e bateu a porta atrás dela, trancando todos eles lá dentro. Akatsuki se ofereceu para arrombar a porta, mas Kuzua havia lhe dito que havia uma penalidade por destruir propriedade da escola. Ela o assegurou de que alguém viria logo para inspecionar a sala, e disse que tudo o que tinham a fazer era esperar. Alguns minutos depois, as garotas notaram que Kuzua precisava fazer xixi. Então, Miu sugeriu que ela usasse alguns sacos de areia como um banheiro improvisado. Kuzua disse a eles que não podia fazer isso porque estava tão apertada que nem conseguia ficar de pé. Então Akatsuki surgiu com uma solução. Ele pediu a Izumi e Miu para ficarem diante dele, e antes que soubessem o que estava acontecendo, ele atingiu os pontos de pressão em seus estômagos. No momento seguinte, as garotas caíram e começaram a experimentar a mesma pressão que Kuzua estava sentindo. Miu questionou o que ele havia feito com elas, e ele explicou que havia usado sua técnica de manipulação de energia ligada, que lhe permitia controlar a energia interna delas. As garotas tentaram resistir à vontade de fazer xixi, mas no final seguiram os passos de Elsa e deixaram pra lá. Então elas espancaram Akatsuki. Quando Haruka abriu a porta mais tarde, elas correram para se limpar, e enquanto estavam no chuveiro, concordaram em se unir contra Akatsuki. No dia seguinte, durante o almoço, Kenya intimidou um garoto chamado Tanaka e tomou seu lugar na frente da fila da comida. Então Akatsuki retribuiu o favor. Enquanto Kenya se afastava irritado, Akatsuki chamou Tanaka para retomar seu lugar e então caminhou para o fim da fila. Isso fez com que os presentes sussurrassem sobre a queda de Kenya de chefão a covarde sem espinha, e o garoto não ficou feliz. Ao mesmo tempo, Kuzua foi convocada à sala do conselho estudantil para discutir o comportamento indisciplinado de Akatsuki.
Quando ela voltou para a aula mais tarde, Izumi e Miu correram para perguntar como havia sido sua reunião, e ela lhes disse que não era da conta delas. Horas depois, enquanto Kuzua voltava para casa, Akatsuki se aproximou dela e perguntou o que ela queria saber sobre ele. A pergunta a confundiu, então ele explicou que sabia que o conselho estudantil queria que ela relatasse tudo sobre ele a eles, o que a surpreendeu. No entanto, ela não deixou transparecer e revelou que eles haviam ameaçado mandá-la de volta para sua série original se ela falhasse em entregar os relatórios. Akatsuki perguntou o que ela planejava fazer, e ela admitiu que não se importava em ser mandada de volta, pois sempre se sentiu deslocada. Quando ela tentou ir embora, Akatsuki a impediu e prometeu ajudá-la com os relatórios, já que era culpa dele ela ter se metido naquela confusão. Mais tarde na cidade, Miu de repente puxou Izumi para um beco, e a garota culta presumiu que ela estava tentando se soltar com ela. Miu disse a ela para não ser delirante e chamou sua atenção para Akatsuki e Kuzua, que estavam parados em frente a um café de mangás. Depois que os dois entraram, os Sherlock e Watson de baixo orçamento os seguiram porque queriam saber o que eles estavam aprontando. Dentro do café, Kuzua tentou sair, mas Akatsuki usou sua técnica de manipulação de energia para enfraquecer suas pernas e a carregou até o puff no canto de seu quarto privado. Depois que ele trancou a porta, ele voltou para onde ela estava, e ela perguntou o que ele planejava fazer com ela. Ele simplesmente disse que ia torná-la uma adulta, e então se moveu para mais perto dela, fazendo-a entrar em pânico. Ao mesmo tempo, Miu, que estava no quarto ao lado com Izumi, tentou escutar através das paredes para ouvir o que Akatsuki e Kuzua estavam fazendo, mas Izumi não a deixou. A garota travessa havia decidido que era mais divertido brincar com os bolas de estresse de Miu do que escutar Akatsuki e Kuzua. Miu tentou fazê-la parar, mas seus sons de prazer e a falta de resistência apenas encorajaram Izumi a continuar. De volta ao quarto de Akatsuki, Kuzua disse a ele que não achava que seu método fosse a melhor maneira de dar as boas-vindas à sua vida adulta, mas ele a surpreendeu abraçando-a. Ele então disse a ela que se quisesse sentir que pertencia à turma deles, deveria começar a permitir-se sentir mais e expressar seus verdadeiros pensamentos. Ele disse que a havia trazido para aquele lugar para que ela pudesse chorar e gritar todas as suas frustrações, sem ter que se preocupar com sua persona tsundere sendo comprometida. Isso fez Kuzua relaxar, e ela disse a ele que só se soltaria por um momento. Quando chegou a hora de partirem mais tarde, eles descobriram Miu e Izumi, que imediatamente começaram a repreender Akatsuki por tentar se aproveitar da amiga delas. No dia seguinte, Haruka andava de um lado para o outro na sala do conselho estudantil, reclamando do atraso de Kuzua com seu relatório. Minami e Ryohei tentaram acalmá-la, mas ela se recusou a ouvir porque ainda estava chateada por como ele a despiu sem tocá-la. Nesse exato momento, Akame entrou, e quando ela tentou reclamar com ele, ele a calou com um olhar e disse a ela que ele mesmo cuidaria de tudo relacionado a Akatsuki daquele dia em diante. Enquanto isso, alguém havia entrado na sala de controle e alterado a configuração do programa de invocação. Mais tarde, durante a aula de educação física, o instrutor deu a Miu e Akatsuki dispositivos de braço que, quando equipados, criavam uma arma adequada para eles, com base em suas habilidades e atributos. Miu facilmente fez o dela funcionar e conseguiu um cajado, mas Akatsuki descobriu que não conseguia criar uma arma e se perguntou se seu dispositivo de braço estava com defeito. Conforme a aula progredia, o instrutor pediu que se dividissem em dois grupos, aqueles que queriam lutar um contra um e aqueles que queriam trabalhar em grupo. Akatsuki tentou formar equipe com as garotas, mas elas ainda estavam zangadas com ele por causa do incidente do xixi, então se recusaram a deixá-lo se juntar a elas. Não tendo escolha, ele intimidou Kenya a concordar em lutar com ele. Mas quando Kenya soube que ele não tinha magia e não podia produzir armas com seu dispositivo de braço, ele ficou arrogante. Assim que o instrutor lhes deu o sinal para começar a partida, Kenya ativou o círculo mágico que havia criado secretamente ao redor de Akatsuki e o incendiou. Ele riu histericamente enquanto observava as chamas engolirem Akatsuki, mas tudo isso parou quando percebeu que Akatsuki estava ileso. Ele tentou atacá-lo com suas armas, mas Akatsuki as desviou e avançou contra ele para retribuir o favor. Kenya imediatamente ativou uma barreira, mas ela foi inútil contra Akatsuki. E enquanto a lâmina pairava perto de sua garganta, o garoto covarde desmaiou de choque enquanto jazia no chão. Akatsuki pegou o dispositivo de braço dele para testá-lo, mas foi interrompido pelos gritos vindos da arena ao lado. Acontece que o monstro que eles deveriam estar enfrentando havia enlouquecido e estava transformando todos em pedra. As garotas tentaram destruí-lo com seus poderes combinados, mas logo perceberam que o monstro estava absorvendo a magia delas e ficando cada vez mais forte. Quando ele retaliou, Izumi e Kuzua agiram como escudos e foram atingidas por suas penas de petrificação. Vendo isso, Miu lutou para impedi-las de serem esmagadas, mas o monstro era mais forte. Justo quando parecia que ela iria perder, Akatsuki chegou e socou a criatura para o outro lado da sala. Ele então disse a ela para deixar o resto com ele, mas ela alertou que nem ataques diretos nem magia funcionavam no monstro. Akatsuki a assegurou de que sabia o que estava fazendo, e então criou uma grande espada usando os dispositivos de braço que havia arrebatado de seus colegas de classe. Vendo isso, a criatura atirou suas penas de petrificação nele, mas Akatsuki as desviou usando sua espada.
Mil se ofereceu para apoiá-lo, mas ele disse para ela não fazer isso e mostrou-lhe seu braço esquerdo que estava lentamente se transformando em pedra. Ele disse a ela para permanecer onde estava e avançou contra o monstro, continuamente o golpeando com sua espada até conseguir uma abertura para esfaquear na parte de trás de seu pescoço. Ele então canalizou sua energia nele, usando a espada como condutor, e então saltou enquanto o monstro explodia em uma nuvem de poeira. Assim que isso aconteceu, os alunos que haviam sido transformados em pedra voltaram ao normal e Mil correu para abraçar suas amigas. Quando Akatsuki se juntou a elas, ele disse às garotas que Mil foi quem as impediu de se tornarem história, e a elogiou pelo bom trabalho. Pouco tempo depois, os membros do conselho estudantil souberam que Kenya foi o responsável pelo que aconteceu na arena. Haruka comentou o quão estúpido foi ele ter deixado pistas para eles encontrarem, e Ryohei falou sobre o quão habilidoso Akatsuki era por ter derrotado o monstro sozinho. No entanto, quando ele disse que a habilidade de Akatsuki era suficiente para promovê-lo de classe, as garotas discordaram. Segundo Minami, Akatsuki só havia derrotado o monstro porque era um de baixo nível. Naquele momento, Tanaka entrou na sala da fornalha. Mas antes que pudesse chegar à fornalha para cumprir sua missão, Akatsuki apareceu. Ele disse a Tanaka que sabia que ele havia vindo para descartar o cartão de acesso, que ele e Kenya haviam usado para entrar na sala de controle e mexer com o monstro. Tanaka fingiu ignorância, mas Akatsuki pediu que ele parasse de fingir e revelou que sempre soubera que Tanaka não era o fracote que ele se fazia passar. Ele só ainda tolerava o bullying de Tanaka porque estava esperando o momento certo para se vingar e colocar Kenya em apuros. Acontece que, após o incidente na sala de aula, Kenya foi obrigado a limpar a arena como punição. Então ele tinha a chave de acesso e havia intimidado Tanaka a invadir a sala de controle com ele. No entanto, embora tenha sido Kenya quem mexeu com os dados do monstro, Tanaka voltou mais tarde e colocou tudo no nível mais alto, fazendo-o sair do controle. Percebendo que sua cobertura havia sido descoberta, Tanaka parou de fingir e atacou Akatsuki, então o garoto se armou. No entanto, Tanaka o atacou novamente usando magia de vento, e não lhe deu a chance de se defender ou revidar. Ele só parou quando notou que Akatsuki havia perdido a consciência e se aproximou dele, dizendo que ele era muito barulho por nada. No momento seguinte, Akatsuki de repente equipou sua espada, surpreendendo Tanaka, que estava tão certo de que o havia nocauteado. Para que ele entendesse a situação, Akatsuki revelou que se deixou ser espancado para que Tanaka baixasse a guarda. Além disso, ele usou sua técnica de manipulação de energia conectada para se defender dos ataques, e foi por isso que ele permaneceu ileso após levar uma surra tão grande. Ao ouvir isso, Tanaka decidiu ser mesquinho e direcionou seu próximo ataque ao prédio. Akatsuki o lembrou da barreira e disse que a única coisa que aconteceria seria os alunos desmaiarem de dor mental, mas Tanaka afirmou que não seria bem assim. Ele apontou que a barreira não poderia proteger as pessoas de escombros caindo. Então, se ele liberasse seu ataque, a maioria das pessoas cruzaria para o outro lado em um instante. Curioso, Akatsuki perguntou a Tanaka qual era seu objetivo final, e o garoto revelou que queria Babel destruída. Ele disse que a escola era apenas uma fachada para treinar crianças superpoderosas que seriam enviadas para a batalha se a necessidade surgisse. Ele sabia que levar adiante esse plano dessa maneira resultaria em muitas baixas, mas não se importava porque para ele sempre havia um preço a pagar pela revolução. Assim que ele estava prestes a ativar o feitiço, Pikami apareceu e o congelou no gelo, surpreendendo Akatsuki. Ele admitiu que não queria interferir, mas teve que fazê-lo porque a situação havia saído do controle. Akatsuki então guardou sua arma e se afastou, dizendo que iria verificar como Mil e os outros estavam. Falando em Mu, ela estava na arena ajudando a tratar aqueles que ficaram gravemente feridos durante aquela loucura de monstros. Quando Akatsuki retornou carregando mais kits de primeiros socorros, ela começou a repreendê-lo por não ter ido verificar o braço, mas antes que pudesse terminar, de repente sentiu tontura e desmaiou. Algumas horas depois, ela acordou na enfermaria e Akatsuki veio vê-la com algumas bebidas enlatadas. Ele perguntou como ela estava se sentindo e Mil disse que estava bem, mas quando ele apertou o ombro dela e ela fez uma careta, ele a chamou de mentirosa. Ele então usou sua técnica de energia conectada para acelerar seu processo de cura, e após uma leve sessão de provocações, Me percebeu que seus olhos estavam marejados e tentou conter as lágrimas. Akatsuki virou-se para a janela e a encorajou a chorar, dizendo que sabia que ela não havia se permitido lamentar adequadamente desde a morte de seu pai. Inicialmente, Myung não queria deixá-lo vê-la desmoronar, mas no final, ela explodiu em lágrimas, então ele a deixou abraçá-lo sem dizer uma palavra. Dias depois, enquanto Myung tomava banho, ela disse a si mesma que havia pedido às garotas para irem às compras com ela no dia de folga delas. Nesse momento, ela ouviu Akatsuki perguntando o que ela ia comprar, e olhou para cima, encontrando-o parado na parede com as costas para o teto. Então ela gritou. Mais tarde, durante o café da manhã, Akatsuki ficou com uma caixa de Lunchables como punição pelo que havia feito no chuveiro. Enquanto comiam em silêncio, Akatsuki de repente se levantou da cadeira com raiva ao ouvir o âncora de notícias dizer algo sobre uma organização chamada Cocoon. Mil ficou curiosa para saber por que ele reagiu daquela forma. Então, durante o almoço na escola, ela pediu a Izumi Kuzuha que lhe contassem sobre a organização. Elas disseram que o significado era crianças que cruzam outras nações e que todos os seus membros eram os indivíduos mais fortes que haviam retornado de outros mundos. Além disso, a organização ajudava a governar o mundo e era responsável por cada Instituto Babel no mundo, para evitar que as crianças usassem mal seus poderes.
Em outro lugar, os membros da Cocoon se reuniram para discutir Akatsuki, e Akame lhes disse que havia tido um pequeno vislumbre de seus poderes. Ele disse que continuaria a monitorá-lo para ver se ele era digno de se juntar às suas fileiras. Enquanto isso, Akatsuki estava no telhado pensando no cara que havia visto lá, pois o reconheceu. Seus pensamentos foram logo interrompidos por um estudante que subiu ao telhado para tomar um ar. O garoto, cujo nome era Motoharu, olhou para ele e reconheceu quem ele era, então se aproximou sob o pretexto de cumprimentá-lo e tentou socá-lo. Mas Akatsuki tinha reflexos rápidos e facilmente pegou seu punho. No momento seguinte, os dois começaram a lutar, mas Akatsuki era mais forte, e depois que ele derrubou o Motoharu, o garoto pediu uma trégua, então ele recuou e o ajudou a se levantar, e imediatamente suas mãos se tocaram. Motoharu sentiu que Akatsuki estava usando manipulação de energia conectada e se perguntou em voz alta se Akatsuki era a pessoa que ele estava procurando. Akatsuki recuou, perguntou do que ele estava falando, mas Motoharu ignorou a pergunta e o convidou para passar um tempo com ele depois da escola na segunda-feira seguinte, porque queria apresentá-lo a alguém. Isso soou um pouco suspeito demais para Akatsuki. Então ele lhe disse que não tinha permissão para se encontrar com estranhos. Entendendo o que ele queria dizer, Motoharu se apresentou a Akatsuki e disse que era um estudante de classe. Então Akatsuki aceitou seu convite. Naquela noite, Akatsuki e Miu foram a uma loja de conveniência para comprar algumas coisas, e no caminho de volta, ele disse a Miu que eles iriam às compras no dia seguinte, já que ele a tinha ouvido falar sobre pedir às garotas para irem com ela. No dia seguinte, Akatsuki levou Miu ao shopping, como prometido, e ela ficou impressionada com o tamanho do lugar. Izumi e Kazuha, que os acompanhavam, disseram a ela que aquele shopping era pequeno em comparação com outros e repreenderam a Akatsuki por não tê-la levado às compras antes. Então ele se desculpou. Eles então passearam pelo shopping antes de irem à loja de lingerie, e as garotas conversaram sobre pedir a uma das atendentes para vir e medir o tamanho do sutiã de Miu, porque ela não sabia. Nesse momento, elas notaram que Akatsuki ainda estava com elas e perguntaram por quanto tempo ele pretendia ficar por perto. Akatsuki voltou sua atenção para Miu para perguntar se ela queria que ele ficasse, e ela timidamente respondeu que sim. Isso fez o idiota dizer que ela fez uma boa escolha, porque ele sabia tudo sobre lingerie, graças a todo o tempo que passou trabalhando como guarda-costas em um bordel. De volta ao outro mundo, felizmente, as garotas ignoraram sua declaração estúpida, e Miu foi a um provador para ser medida por uma funcionária. Depois de tirar suas medidas, a mulher trouxe alguns conjuntos de lingerie para ela experimentar e insinuou que Akatsuki gostaria deles porque ela presumiu que ele era seu namorado. Depois que a mulher saiu para atender outros clientes, Miu refletiu em frente ao espelho e se perguntou se Akatsuki realmente gostaria. No entanto, quando percebeu que estava se comportando como se tivesse uma queda pelo idiota culto, ela parou e tentou tirar o conjunto. Infelizmente, ela se esforçou para tirá-lo e acidentalmente o rasgou no processo, o que a deixou preocupada. No momento seguinte, ela ouviu a voz de Akatsuki dizendo que ela estava em apuros e olhou para cima, encontrando-o agindo como um Homem-Aranha novamente, então ela gritou. Depois de se recompor, ela verificou se não havia ninguém no corredor antes de repreender Akatsuki por espioná-la descaradamente. Mas ele disse que só estava cuidando dela. Ele então colocou o sutiã rasgado na mão dela e disse que ela tinha que informar a atendente sobre isso e pagar por ele. Mas Miu estava hesitante, já que custava muito. Nesse momento, a atendente voltou, fazendo Miu entrar em pânico porque ela não queria que a mulher encontrasse Akatsuki no quarto com ela. Ela disse a Akatsuki para se esconder e então abriu a porta para falar com a mulher, garantindo-lhe que estava tudo bem. Depois de fechar a porta novamente, Akatsuki desceu do teto e disse a ela que tinha que se desculpar por rasgar o sutiã, e enquanto eles conversavam, a atendente entrou. Imediatamente ela começou a repreender Akatsuki por estar ali, atraindo a atenção de Ozumi e Kazuha, que estavam no corredor. Ela também atraiu a atenção de Haruka, que estava no provador oposto experimentando um conjunto de lingerie. A garota perguntou o que ele estava fazendo ali, mas ele respondeu perguntando o que ela estava fazendo ali, vestida como seu sonho molhado, e foi então que ela ficou envergonhada. Depois que ela voltou para seu provador, Akatsuki chamou a atenção da atendente e disse a ela que o sutiã que ela havia trazido para Miu era muito pequeno. A mulher argumentou que havia acertado as medidas, mas Akatsuki, sendo um inspetor de melões certificado, garantiu a ela que havia cometido um erro e pediu que trouxesse um maior. Depois que a mulher saiu para pegar o item, Akatsuki fez Mu virar as costas para ele e pressionou um ponto de pressão em seu pescoço antes de instalar o resto de seu corpo como um quiroprático profissional. Quando a atendente voltou com o sutiã, ele ajudou Miu a colocá-lo, e para a surpresa de todos, serviu perfeitamente. Ele então contou à atendente sobre o sutiã rasgado e a mulher disse que eles não precisavam pagar pelo dano porque ela era a culpada por ter trazido o tamanho errado. Ainda assim, Akatsuki recusou-se a aceitar a generosidade dela e admitiu que havia mexido no corpo de Mu enquanto ela estava fora. Ele explicou que fez isso porque Mu estava muito tensa, o que fez seu corpo se contrair, fazendo parecer que o sutiã anterior era o tamanho real dela. Após sua explicação, ele disse à mulher que pagaria pelo sutiã danificado, já que não era realmente culpa dela, e pediu que ela sempre ajudasse Miu sempre que ela viesse à loja. Isso irritou Miu, e ela o repreendeu por mentir, dizendo que havia rasgado o sutiã enquanto tentava tirá-lo, e que deveria se desculpar por isso. Quando ela começou a chorar, Akatsuki a confortou, e as garotas disseram que para alguém tão culto, ele era uma pessoa gentil.
Nesse momento, Mu percebeu que sua lingerie havia se tornado translúcida, então a atendente explicou que era feita de um material que reagia ao aumento da temperatura corporal de quem a usava. Envergonhada, Miu se virou justamente quando Haruka entrou totalmente vestida para reclamar da presença de Akatsuki ali. Nesse momento, Izumi e Kuzua decidiram sair, mas o ladrão aprimorado da raposa ergueu a lingerie delas, que ele havia tirado sem o conhecimento delas. As garotas reclamaram, Haruka disse a elas que era porque haviam baixado a guarda, então Akatsuki a pegou para provar que ela também estava com a guarda baixa. Ele então mandou a atendente embora e se aproximou delas, dizendo que tinha que fazer com elas o que fez com Mu, para que sua irmã não continuasse se sentindo envergonhada. Mais tarde, o grupo almoçou sem Haruka, e enquanto comiam, Izumi perguntou a Akatsuki o que ele pretendia fazer para a próxima partida ranqueada. Como ele não havia prestado atenção quando foi anunciado na aula, Miu explicou que a partida fazia parte de seus exames finais. Ela disse que todos os alunos precisavam participar porque seu desempenho determinaria em qual turma seriam colocados para o próximo ano letivo. Izumi e Kuzua acrescentaram que eles tinham permissão para formar equipes de 4 para as partidas, e Miu disse que queriam que ele se juntasse à equipe delas. Akatsuki ficou surpreso que quisessem incluí-lo, mas Miu deixou claro que era porque sabiam que ele era um solitário e teria dificuldade em encontrar uma equipe a tempo para as partidas. Ele sabia que ela estava exagerando, mas decidiu entrar na brincadeira e disse que adoraria se juntar à equipe delas, o que a deixou feliz. Na semana seguinte, a cidade foi colocada em alerta máximo por causa da próxima cúpula do Cocoon. No entanto, apesar de todas as medidas de segurança implementadas, alguns terroristas ainda conseguiram entrar no local e tiveram que ser contidos pelas autoridades. Enquanto isso, os alunos de Babel estavam fazendo uma prova, e enquanto todos se esforçavam para terminar a sua, Akatsuki estava ocupado dormindo. Quando o professor percebeu, ele foi até lá para acordá-lo e ficou surpreso ao ver que ele havia terminado a prova e acertado todas as respostas, então o deixou em paz. Mais tarde, depois que a aula terminou, Akatsuki ficou do lado de fora na chuva com as garotas enquanto elas discutiam como a prova tinha sido. Izumi e Kuzua tinham certeza de que se saíram bem, mas Miu parecia desanimada, pois era óbvio que ela havia se saído mal. Para animá-la e distraí-la do fato de que ela não era nenhum Einstein, Izumi perguntou se ela queria ir a algum lugar. Antes que ela pudesse responder, Motoharu o chamou do alto de uma árvore próxima, onde ele estava parado por algum motivo. Tendo a memória de um peixinho dourado, Akatsuki perguntou quem ele era, então Motoharu lembrou que eles haviam se encontrado na semana anterior e concordado em sair juntos. Não querendo interferir na discussão deles, as garotas decidiram ir fazer suas próprias coisas. Quando a chuva parou, Motoharu e Akatsuki haviam chegado à oficina automotiva da escola, e Akatsuki ficou impressionado ao saber que eles tinham uma instalação como aquela. Motoharu então mostrou a ele a pista de corrida adjacente, que parecia ter sido construída para corridas de Fórmula 1, e explicou que era ali onde eles conduziam experimentos. Nesse momento, Motoharu avistou o engenheiro responsável pelo local e correu para falar com ele. Quando Akatsuki se juntou a eles, Motoharu o apresentou ao engenheiro, mas o homem o ignorou como se fosse um anúncio impossível de pular e se afastou. Ainda assim, os garotos o seguiram para a oficina, então ele perguntou o que eles queriam. Motoharu respondeu que trouxe Akatsuki para testar algo, mas Aki disse que eles deveriam ir embora porque Akatsuki só se machucaria. Isso fez Motoharu reclamar, e enquanto ele fazia isso, Akatsuki notou algo coberto em um canto da sala e se aproximou. O engenheiro disse para ele deixar aquilo, mas o garoto o ignorou e tocou na cobertura. No momento seguinte, ele foi arremessado para fora da oficina por uma corrente elétrica de alta voltagem, então ele perguntou o que diabos ele havia tocado. Descobriu-se que era uma motocicleta, que o engenheiro disse ser movida a espírito, e que, segundo rumores, quebrava a barreira do som em velocidade máxima. Motoharu acrescentou que a moto escolhia quem a pilotava, e todos aqueles que ela rejeitava sempre eram arremessados da mesma forma que havia feito com Akatsuki alguns segundos antes. O engenheiro disse a eles que havia sido apenas um aviso, e que da próxima vez que Akatsuki tocasse nela, ele seria enviado para o além. Ainda assim, Motoharu encorajou Akatsuki a pilotá-la, dizendo que tinha certeza de que ele era a pessoa certa para a moto. Surpreendentemente, Akatsuki estava de acordo com o engenheiro e não achava sensato jogar sua vida fora por um capricho. No entanto, ele mudou de ideia quando ouviu que a única pessoa que já havia pilotado a moto era seu pai. Ele estava determinado a provar que era melhor que seu velho e declarou que domaria a moto, não importa o que. Enquanto ele a testava, os estrondos altos e as ondas de choque chamaram a atenção de Haruka. Então ela veio investigar a fonte. Assim que ela viu que Akatsuki estava por trás disso, ela desceu para a pista e ordenou que ele a acompanhasse ao escritório de serviço estudantil por violação das regulamentações. Segundo ela, antes que alguém pudesse usar a pista para tal experimento, eles tinham que solicitar aprovação ao conselho estudantil, e ele não havia feito isso. O engenheiro pediu a ela para deixar passar e se ofereceu para ajustar a moto para Akatsuki, mas Haruka recusou, dizendo que a moto seria confiscada como prova material. Ela então cometeu o erro de tocá-la e teve todas as suas roupas arrancadas pelas ondas elétricas. Ela rapidamente se agachou para esconder suas partes íntimas e culpou Akatsuki por seu infortúnio, mas ele a assegurou de que era inocente.
Quando ele começou a provocá-la sobre tocar na moto novamente, ela recebeu uma ligação e disse a ele que lidaria com ele mais tarde. Para sua surpresa, ele jogou a jaqueta sobre o ombro dela. Então ela o agradeceu pela consideração e prometeu devolvê-la antes de sair voando. Aconteceu que um grupo que alegava ser membro de uma organização terrorista conhecida como Crepúsculo Carmesim havia tomado o 47º andar do local da cúpula. Então o Conselho Estudantil de Babel foi contatado para lidar com a situação. Enquanto Haruka se dirigia para lá, Minami e Ryohide a informaram por telefone. E eles disseram a ela que não acreditavam que os terroristas fossem quem afirmavam ser, porque nenhum deles mostrava sinais de possuir habilidades mágicas. Quando ela chegou ao local de encontro deles, perguntou o que os terroristas estavam exigindo, e foi informada de que eles queriam que a cúpula fosse suspensa indefinidamente, e que seus 4 camaradas que foram pegos naquela manhã fossem libertados. Depois de ouvir isso, a vice-presidente decidiu não negociar com eles e disse à sua equipe que iriam resgatar os reféns. Nesse momento, Ryohei perguntou por que ela estava vestida apenas com uma jaqueta, mas Haruka, sentindo-se envergonhada, disse a ele para focar na missão. Eles então subiram furtivamente ao telhado do hotel e, depois de nocautear os guardas ali estacionados, moveram-se para dentro do prédio. Ryohei rapidamente deu conta do guarda no corredor, permitindo que eles prosseguissem para o local onde os reféns estavam sendo mantidos. Uma vez lá, Minami usou magia da terra para criar uma parede de pedra ao redor dos reféns, para que seus amigos pudessem eliminar os guardas sem ter que se preocupar em traumatizar ninguém. Infelizmente, um dos terroristas que estava fingindo ser um refém agarrou uma garotinha e a usou como sua moeda de troca para escapar. Enquanto o helicóptero que ele solicitou começava sua descida, o conselho tramava como salvar a garota e prender o sujeito. No entanto, quando a garota começou a chorar, Akatsuki de repente apareceu como o Cavaleiro das Trevas e socou o rosto de seu captor. A concussão momentânea permitiu que os membros do conselho dominassem os terroristas restantes. E uma vez que todos foram apreendidos, Haruka começou a repreender Akatsuki por agir sem pensar. Ele se afastou. Nesse momento, a mãe da criança chegou e começou a agradecer a Haruka por salvar sua filha, embora Haruka tenha dito a ela que não havia feito nada. Enquanto isso, enquanto os outros reféns desciam, um dos terroristas que ainda estava escondido entre eles tentou explodir o prédio pelos ares. No entanto, ele não esperava que Motoharu aparecesse e o espancasse antes que pudesse atingir seu objetivo. No dia seguinte, em Eleazar, o mundo de onde Akatsuki havia retornado, uma reunião entre os governantes dos 3 reinos foi realizada para discutir uma possível aliança. Durante a discussão, o imperador Barão do Império de Stia informou List que agora era a rainha em Vulk e o imperador de Alacalasta que havia descoberto o paradeiro de Mu. Ele propôs que enviassem alguém para resgatá-la, mas List era contra a ideia, pois acreditava que isso provocaria o Clã das Trevas. Barão argumentou que, enquanto Mu vivesse, o Clã das Trevas continuaria a ter esperança de que conseguiriam um novo Lorde Demônio, e ele não queria isso. List tentou convencê-lo a não mexer no que estava quieto, mas Folk ficou do lado de Barun e disse que não podiam arriscar o Clã das Trevas se reerguer. Ele perguntou a Barun onde poderiam encontrar Mil, e ele revelou que ela havia deixado o mundo deles e agora estava na Terra. Na época desta reunião, os membros do conselho estudantil, exceto Hakami, estavam relaxando na praia. Bem, Minami e Ryohei estavam relaxando enquanto Haruka reclamava porque não achava que fazia sentido que lhes dessem folga quando tinham o resto de seus exames para se preocupar, assim como as próximas partidas de classificação. Ryohei lembrou que era uma recompensa da família da garota que Akatsuki salvou, e disse que eles estavam cientes de que ela estava de mau humor porque Akatsuki havia se juntado a eles na viagem. Não surpreendentemente, Akatsuki havia trazido as garotas com ele, e quando ele sugeriu que brincassem na água, Mil avistou os membros do conselho e se aproximou deles. Ela convidou Haruka para ir brincar com eles, mas a vice-presidente tentou recusar porque não queria ficar a menos de 2 metros de Akatsuki. Ryohei e Minami disseram a ela para parar de agir como se não quisesse secretamente a salsicha de Akatsuki, e para superar sua briga unilateral, irritada e determinada a provar que estavam errados. Haruka concordou em ir com Mil e a seguiu para jogar vôlei com Akatsuki e os outros. Depois disso, eles esbarraram em Motoharu, que os convenceu a participar de uma competição de roubo de trajes de banho que estava sendo realizada pelas pessoas com quem ele estava trabalhando em meio período. Enquanto estavam com os outros competidores, o apresentador explicou que fariam um sorteio para escolher um guia que deveria evitar ter seu traje de banho retirado por 1 hora inteira, e se ele conseguisse, seria coroado o grande vencedor. Assim que ela terminou de falar, o sorteio foi realizado e Akatsuki surgiu como o sortudo. Então, o apresentador o informou que ele tinha 10 segundos de vantagem para encontrar um lugar na praia para se esconder. Vendo que estava sendo olhado como um pedaço suculento de carne, Akatsuki saiu correndo para achar um esconderijo perfeito e evitar seus colegas competidores. Isso o lembrou da vez em que o esquadrão de elite de empregadas de Alazard o perseguiu na floresta. Então ele começou a se divertir tentando evitar ser pego pelos outros competidores. Ele também não perdeu a chance de roubar os trajes de banho deles, tornando impossível para eles persegui-lo, já que todos estavam tentando se cobrir. Enquanto isso, no outro mundo, List e Folk estavam convencidos de que Barun estava delirando, pois se recusavam a acreditar nele quando disse que Mil estava na Terra. List o lembrou que apenas aqueles invocados da Terra podiam passar pelos portões de outro mundo, mas Barun insistiu que Mil havia passado por eles.
Ele então revelou que foi Akatsuki quem a trouxe pelo portão, chocando List. De volta à praia, as garotas de Babel decidiram unir forças e fizeram um plano para caçar Akatsuki, pois perceberam que eram as únicas que não haviam caído vítimas de seus ataques. Quando ele finalmente veio para elas, Kazuya e Izumi usaram sua magia para prendê-lo na areia, mas baixaram a guarda, permitindo que ele escapasse e as atacasse. Ele pegou o traje de banho de Izumi primeiro, antes de ir atrás de Kazuya, que tentou e falhou em convencê-lo a não tirar o dela. Assim que ele estava prestes a tirá-lo, Motoharu apareceu e disse para ele não fazer isso, pois estavam transmitindo o jogo ao vivo e não queriam que o canal fosse cancelado por promover. Comportamento tipo Didi. Entendendo o que ele quis dizer, Akatsuki decidiu ir atrás de Haruka, que imediatamente saiu correndo para o vestiário feminino, pois tinha certeza de que estaria segura lá. Infelizmente, ela havia esquecido que Akatsuki era a desvergonha personificada e ficou chocada quando ele entrou como se fosse o dono do lugar. Ela tentou enganá-lo, mas escorregou em uma barra de sabão e caiu em seus braços. Então ele pegou a parte de cima do biquíni dela e pulou pela janela para continuar sua travessa missão. Miu foi sua vítima final e ela entrou na água, acreditando que ele não pensaria em procurá-la ali. Mas Akatsuki apareceu de repente. Ele explicou que havia sentido a energia dela, e quando ele apontou para a parte de cima do biquíni, a garota entrou em pânico e quase se afogou. Akatsuki rapidamente a puxou de volta à superfície, mas como ele era um safado atrevido, agarrou os dois melões e disse que queria ajudar a cobri-los, já que era isso que ela estava tentando fazer. Quando ela começou a protestar, o apresentador anunciou que eles haviam sido desclassificados porque entraram na água, o que era contra as regras. Miu pediu desculpas por tê-lo desclassificado, mas Akatsuki ignorou e apontou que o traje de banho dela era feito do mesmo material do Linduri que compraram outro dia. Percebendo que seu traje de banho estava ficando translúcido, Miu ficou envergonhada, mas Akatsuki a ajudou carregando-a em seus braços para evitar que alguém visse o que a mamãe dela lhe deu. Dias depois, no outro mundo, List, Folk e sua comitiva estavam em frente ao portão, e quando Baran chegou, perguntaram como ele pretendia enviar a equipe de perseguição atrás de Miu, já que ainda não acreditavam no que ele disse sobre Akatsuki ter levado Miu pelo portão. Baran os apresentou a um cavaleiro chamado Phil, e explicou que ele também era da Terra, então não teria problemas em passar pelo portão para ir e confirmar se Miu estava realmente lá. List achou que ele estava sendo absurdo e o lembrou que, uma vez que uma pessoa passava pelo portão, não havia como retornar. Mas Baran disse a ela que não seria um problema. Ele então disse a Phil para se livrar de Akatsuki se ele tentasse impedi-lo de trazer Miu de volta. E quando List reclamou, dizendo que não podiam fazer isso com o herói deles, Baran disse a ela que Akatsuki não era herói. Ele a lembrou que o verdadeiro herói, Leon, havia morrido protegendo Akatsuki do Lorde Demônio, forçando List a abandonar a capital depois. Ainda assim, List argumentou que se Akatsuki não tivesse aceitado o título de herói renegado por causa da culpa que sentia por deixar o verdadeiro herói morrer, nenhum deles estaria vivo discutindo seu destino. Ela exigiu que Baran retirasse suas declarações caluniosas, mas o imperador recusou e disse que só o faria quando fosse provado que Mu não estava na Terra. Assim que Phil estava prestes a passar pelos portões, Zex, um dos subordinados de Listi, sacou sua espada e o desafiou para uma luta para testar suas habilidades. Listi era contra a ideia, mas Phil estava disposto a provar que não era mais um clone de Ken. E num piscar de olhos ele eliminou todos os soldados restantes. Zex ficou boquiaberto como um peixe, assim como Listi e Miranda. Mas antes que os dois cavaleiros pudessem se chocar, Baran os chamou para parar. Phil tomou isso como seu sinal para iniciar sua missão, então ele se virou e atravessou o portão. Enquanto isso, em Babel, os alunos estavam ao ar livre esperando o início de suas partidas de classificação. Motoharu se aproximou de Akatsuki para cumprimentá-lo, e enquanto eles conversavam, Miu os chamou. Quando foram se juntar a ela e as garotas, ela começou a reclamar que Akatsuki estava atrasado, então Oji perguntou se alguém havia urinado no cereal dela. Kuzula disse a ele que estava nervosa, porque as pessoas a estavam encarando desde que chegaram. Akatsuki perguntou por que eles simplesmente não se aproximavam, e falavam com ela, então Izumi explicou que ninguém ousaria fazer isso quando ele estivesse por perto. Como se para provar seu ponto, um grupo de garotos que estava atrás deles fugiu quando Akatsuki se virou para olhá-los. Motoharu então disse que as únicas pessoas que ousariam mexer com ele eram os da classe e os membros do conselho estudantil. Ouvindo isso, Akatsuki perguntou se os membros do conselho se juntariam à partida, já que ele estava ansioso para finalmente lutar contra Takami. Motoharu respondeu que sim, mas disse que eles se juntariam à partida no segundo dia. Eles ainda estavam falando sobre os membros do conselho estudantil quando os próprios membros se aproximaram. Akatsuki disse alegremente a Akami que estava ansioso para lutar contra ele, mas Akami disse que não estava participando das partidas porque ainda estava comparecendo à cúpula. Isso não dissuadiu Akatsuki, então ele prometeu fazer o seu melhor para estar por perto no final das partidas, e Akatsuki ficou satisfeito. No entanto, Haruka disse para ele não ficar, porque ela e os outros membros do conselho o fariam suar a camisa assim que se juntassem às partidas no dia seguinte. Akami então se despediu do grupo e foi embora com sua equipe, mas Haruka ficou para trás para falar com Miu. Após a breve conversa, Miu voltou para suas amigas, e quando perguntaram o que ela havia discutido com Haruka, ela disse que não era nada sério.
Logo era hora de um briefing, então uma tela apareceu na arena enquanto um instrutor se dirigia aos alunos, explicando como as partidas aconteceriam. Durante sua explicação, ele mencionou que os limites nos dispositivos de armas seriam reduzidos, mas Izumi e Kuzua disseram que isso não significava necessariamente que suas armas aumentariam de poder. Eles também disseram que a pulseira tinha um recurso que lhes permitia trocar de roupa. Então todos a ativaram e mudaram de traje. As roupas de todos mudaram para trajes de aventureiro irregulares, mas a roupa de Meu a fazia parecer que trabalhava à noite no Distrito da Luz Vermelha. Ela imediatamente tentou se cobrir porque estava envergonhada, então Akatsuki tentou fazer o papel de irmão mais velho, mas só acabou fazendo-a se sentir pior. Eventualmente, a partida começou e a equipe de Akatsuki fez um nome para si mesma ao derrotar 14 equipes em menos de uma hora. Suas vitórias impecáveis chamaram a atenção daqueles no centro de controle, e um dos instrutores disse que, com a habilidade de Akatsuki, ele poderia facilmente enfrentar os membros do conselho estudantil. Buruka imediatamente expressou sua discordância dizendo que Akatsuki era superestimado. Ryohei e Minami não concordaram com a declaração dela. Eles acreditavam que Akatsuki era digno dos elogios que havia recebido, mas Harugou estava cega demais pelo ódio por ele e se recusava a aceitar. Ela se sentiu insultada por um perdedor degenerado como Akatsuki estar sendo colocado na mesma categoria que ela, então decidiu entrar na partida mais cedo do que o previsto para provar que ele não passava de uma piada. Naquela noite, após um dia agitado provando que eram os melhores, Akatsuki e as garotas sentaram-se ao redor de uma fogueira, e ele sugeriu que Izumi e Kuzua criassem uma fonte termal usando sua magia. Ele começou a lhes apresentar a ideia e não as teria convencido com sucesso a fazê-lo se Miu não tivesse tido uma imaginação muito realista do que poderia dar errado e rejeitado a ideia. No momento seguinte, a barreira de vento que ela havia montado foi violada e os membros do conselho se aproximaram deles. Após trocar algumas palavras com Akatsuki, Haruka o desafiou para um duelo, e ele aceitou, mas as garotas se manifestaram contra. Miu então perguntou por que eles estavam constantemente o atacando, mas Haruka não conseguiu encontrar as palavras certas para explicar. Foi Ryohei quem tentou responder. Mas quando ele mencionou o incidente na praia, Haruka mandou-o calar a boca. Imediatamente Miu ligou os pontos, então ela atacou Akatsuki, chamando-o de porco nojento e dizendo que esperava que Haruka o humilhasse completamente. Em seguida, Akatsuki foi com os membros do conselho para outra parte da floresta, e Ryohei criou uma barreira especial usando magia espacial para bloquear sons e garantir que tivessem uma luta ininterrupta. Intrigado, Akatsuki perguntou se a luta afetaria o lugar de sua equipe na partida de classificação, e Ryohei revelou que eles já haviam provado seu valor e seriam todos promovidos à classe A, o que deixou Akatsuki feliz. Ele disse a eles que trataria a luta com eles como um exercício de aquecimento para sua luta com Aikami, e isso irritou Haruka. Então ela decidiu lutar sozinha. Ela instruiu Ryohei e Minami a não interferirem na luta e equipou suas armas antes de atacá-lo. Isso resultou em ela sendo derrubada na floresta com uma explosão de energia. Felizmente ela estava ilesa, mas Akatsuki já estava lá com sua espada no pescoço dela. Assim que ele disse para ela desistir, Minami e Ryohei vieram em seu auxílio. Mas a garota ingrata reclamou e os repreendeu por desconsiderarem suas ordens de não interferir. Eles disseram a ela que era a única maneira de manter sua dignidade intacta, porque seria uma vergonha se ela fosse derrotada por Akatsuki. Haruka argumentou que seria uma vergonha ainda maior se soubessem que foram necessários os três para derrotar o pirralho arrogante. Nesse momento, a prisão de fogo de Akatsuki diminuiu, e quando viram que ele estava ileso, Ryohei perguntou se ele era um dominador de fogo disfarçado. Akatsuki explicou que havia erguido uma barreira anti-mágica para se proteger, já que esperava que eles tentassem eliminá-lo com magia. Percebendo que a magia deles não funcionaria, eles equiparam suas armas e as infundiram com magia para aumentar sua eficácia. Antes que pudessem atacar, eles de repente perderam a energia e descobriram que não conseguiam se mover graças à técnica de manipulação de energia de Akatsuki. Ele então tentou derrubá-los ao mesmo tempo, mas Motoharu interferiu no ataque. Akatsuki questionou seus motivos, então o garoto apontou que o arranhão no rosto de Akatsuki estava sangrando, significando que a barreira protetora, que convertia ferimentos em dor mental, estava desativada. Apesar disso, aqueles na sala de controle não haviam feito nenhum anúncio, o que o fez suspeitar que algo estava errado. De repente, houve uma forte explosão, e fumaça foi vista subindo da direção do acampamento de Akatsuki. Então Akatsuki começou a correr em direção ao local, e os membros do conselho o seguiram. Quando chegaram, encontraram apenas Izumi e Kuzua, que estavam gravemente feridas e inconscientes. Kuzua conseguiu recuperar a consciência e pediu desculpas a Akatsuki, dizendo que não eram fortes o suficiente para lutar contra Phil. Por causa disso, Miu agiu como isca e o atraiu para longe deles para protegê-los. Ela também lhe disse que Phil era do mesmo mundo de onde ele veio, pois Miu havia reconhecido o brasão em sua armadura. Akatsuki então usou sua técnica de divificação para acelerar o processo de cura de Izumi e Kuzuka, antes de pedir a Haruka para levá-las à clínica.
Ele também disse a ela para verificar o sistema para localizar a última posição dos outros alunos antes que o sistema ficasse offline. De frente para Minami, ele perguntou sobre sua habilidade de fazer golems, e quando ela confirmou que podia fazer e controlar pelo menos 300, ele pediu a ela para fazê-los e ordená-los a ajudar os alunos. Quanto a Ryohei, ele pediu que ele auxiliasse na operação de busca e resgate e acendesse um sinalizador cada vez que descobrisse uma pessoa ferida para que Haruka pudesse levá-los à enfermaria. Isso os fez perceber que ele pretendia ir atrás de Phil sozinho, então tentaram dissuadi-lo. Akatsuki disse para eles não desperdiçarem o fôlego e que não poderiam impedi-lo mesmo que tentassem, lembrando-os do que ele havia feito antes. Enquanto ele se afastava, Haruka o chamou, prometendo vir e ajudá-lo assim que todos os alunos estivessem seguramente evacuados. Enquanto isso, Mil ainda tentava fugir de Phil, que caminhava lentamente atrás dela como se estivesse em um filme de terror com falhas. Nesse momento, Kenya apareceu diante de Phil, bloqueando seu caminho e recusando-se a se mover, mesmo que Phil tivesse pedido. Ele disse que não permitiria que Phil passasse, então Phil disse a ele que se lutassem, ele ficaria gravemente ferido, já que a barreira estava desativada graças a ele. Ele então exibiu elaboradamente seus poderes, tentando incutir o medo de Deus em Kenya, mas surpreendentemente o garoto geralmente covarde manteve sua posição. Vendo isso, Phil decidiu enfrentá-lo, mas quando se aproximou e o socou, percebeu que havia sido enganado por uma miragem. No momento seguinte, ele foi atingido por uma explosão desencadeada por Kenya, e quando a fumaça começou a se dissipar, Phil notou que estava cercado por clones. Inabalável e ligeiramente impressionado com a habilidade de Kenya de usar o Jutsu Clone das Sombras, Phil soprou a fumaça restante e perguntou se ele estava tentando proteger Mil porque havia se apaixonado por ela. Kenya respondeu que estava fazendo isso por razões pessoais, e começou um monólogo inteiro sobre como, até recentemente, ele se aproveitava das fraquezas dos outros porque não conseguia aceitar sua própria fraqueza. Ele disse que o ódio intenso por aqueles que eram mais fortes que ele o levou a se tornar um peão para um terrorista, e ele tinha vergonha de si mesmo. E era por isso que queria se redimir, provando que não era mais um fraco patético. Nesse momento, Phil disse para ele parar de tagarelar e falar com alguém que realmente se importasse. E então perguntou se ele o enfrentaria como um homem ou continuaria se escondendo atrás de clones. Kenya, irritado, disse para ele não o subestimar, e então desencadeou múltiplas explosões, todas direcionadas a Phil. Sem surpresa, seu pequeno show de fogos de artifício não fez nada para ferir Phil, e ele foi arremessado contra uma rocha próxima por um poderoso feitiço de vento. O impacto o deixou imóvel, então Phil se inclinou sobre ele e disse que, já que ele estava tentando proteger seu orgulho patético e não Mil, ele viveria para ver outro dia. Kenya eventualmente desmaiou, e quando ele acordou mais tarde, Akatsuki estava usando sua técnica de vivificação para acelerar sua recuperação. Como ele ainda odiava o cara, ele disse fracamente a Akatsuki para não tocá-lo, mas Akatsuki disse para ele ficar quieto e continuar o que estava fazendo. Kenya perguntou por que ele estava perdendo tempo ajudando-a quando Mil precisava dele, e Akatsuki deu uma resposta vaga. Ele então se levantou e chamou Motoharu, que ele notou que o estava seguindo secretamente e estava atualmente escondido nas árvores. Motoharu ficou chateado por ter falhado em mascarar sua presença de Akatsuki, mas este último disse para ele aguentar e pediu para levar Kenya à enfermaria. Depois que Akatsuki partiu para continuar perseguindo Phil, Kenya disse a Motoharu para ir atrás dele, dizendo que Phil era muito poderoso, e ele não achava que Akatsuki pudesse lutar sozinho. Em resposta, Motoharu disse que seria vergonhoso para ele deixá-lo ali para morrer. Enquanto Akatsuki corria, a voz de Ryohei veio pelo sistema de comunicação, e ele anunciou que as partidas de classificação haviam sido suspensas por causa de uma emergência. Ele pediu que todos os alunos retornassem ao acampamento base imediatamente e também se dirigiu a Akatsuki, dizendo para ele não fazer nada imprudente antes que pudessem terminar a evacuação e vir em seu auxílio. Em outra área, Mil estava parada, relembrando a conversa que teve com Haruka. Antes da partida começar, sobre uma profecia, Haruka havia explicado que, ao se matricular em Babel, a sorte de cada aluno era lida usando magia espiritual. E a sorte de Mil não era boa, pois havia previsto que ela estava destinada a ser isolada. Haruka não entendeu porque a profecia saiu daquele jeito, mas aconselhou Mil a ter cuidado para não se colocar em perigo. De volta ao presente, Mil não conseguia evitar o medo, e pensar em seu tempo com Akatsuki só piorava a sensação. Então ela caiu de joelhos em desespero. Nesse momento, Phil chegou e se apresentou formalmente a ela, dizendo que era o novo herói e havia vindo para levá-la de volta. Mil argumentou que era impossível, mas ele disse a ela que era tão possível quanto ela ter vindo à Terra com Akatsuki. Ele então começou a jogar um jogo psicológico com ela, dizendo coisas para quebrar ainda mais seu espírito. Mas Mil não caiu na armadilha e o atacou com um golpe de vento. Phil facilmente o desviou e num piscar de olhos ele estava diante dela e a socando no estômago. Ele então a empurrou para o chão e enquanto a segurava ali, disse a ela que sua morte traria paz eterna a Al-Azad. No entanto, ele ainda precisava dela viva por enquanto para usar como isca para atrair o resto de seu clã. Após essa revelação, ele admitiu que estava intrigado para saber como ela havia convencido Akatsuki a levá-la com ele, e disse que se ela jogasse suas cartas corretamente, ele consideraria libertá-la. Mil tentou se libertar, então ele disse a ela que sua falta de cooperação afetaria negativamente seus amigos. Isso parou seus movimentos, e enquanto ela começava a chorar, Akatsuki chegou e disse a Phil que ele pagaria por fazê-la chorar. Ele imediatamente equipou sua espada e atacou Phil com raiva, que tentou se defender, mas foi empurrado para trás.
Enquanto eles se chocavam, Phil zombou de Akatsuki e disse que ele tinha prioridades equivocadas porque estava tentando proteger uma pessoa de outro mundo. Akatsuki disse a ele que não importava que Mil não fosse uma deles, porque ele nunca ignoraria as lágrimas de uma garota. Isso fez Phil dizer que não tinha escolha a não ser eliminar Akatsuki em nome do herói antes de empurrá-lo para trás com um feitiço. Akatsuki retaliou com um golpe de energia, mas Phil atacou com sua espada antes de tentar e falhar em eliminá-lo com tiros mágicos. Akatsuki o atacou novamente, e enquanto estavam presos na luta de lâminas, Akatsuki canalizou energia através de ambas as espadas e para o corpo de Phil, forçando-o a pular. Ele elogiou o uso de Akatsuki da manipulação de energia ligada, mas disse a ele que sua incapacidade de usar magia era uma grande falha. Para provar isso, ele começou a atacar Akatsuki com tiros mágicos rápidos, mas para sua surpresa, Akatsuki os afastou. Ele então revelou que sua decisão de aprender manipulação de energia ligada foi intencional porque ele podia manipular a energia ao seu redor como quisesse, e até havia criado uma barreira antimágica. Além disso, ele podia criar bombas de energia que envolviam ogivas nucleares. Mas como estava fazendo uma demonstração, ele criou uma pequena bomba de energia e a jogou em Phil. O cavaleiro tentou bloqueá-la com uma barreira mágica, mas foi arremessado contra uma rocha próxima. Enquanto ele jazia no chão, Akatsuki se aproximou, chamando-o de idiota burro por tentar usar uma barreira antimágica contra a pura energia. De repente, ele sentiu algo e saltou para trás, mantendo uma distância segura de Phil, que se levantou naquele exato momento. Ele admitiu ter subestimado Akatsuki, mas lamentou que ele estivesse lutando pelo inimigo. Em seguida, tentou desestabilizar Akatsuki falando sobre List, dizendo que ela estaria em grande agitação, pois já teria descoberto que o túmulo do antigo herói havia sido destruído. Ele admitiu que o destruiu antes de deixar a Lazarte, pois era um lembrete constante de que mesmo na morte, Lian ainda era superior a ele em todos os aspectos. Ele sabia que a unidade de inteligência de List a informaria de que ele era o responsável por destruir o túmulo. No entanto, ele tinha certeza de que, ao retornar a Lazarte com Mil, tudo seria perdoado, e ele seria aceito como o único e verdadeiro herói. Cansado de ouvir o idiota egocêntrico, Akatsuki se aproximou de Phil e o socou, mas Phil se levantou e fez de Mil sua refém. Ele ameaçou machucá-la se Akatsuki não largasse sua arma e tirasse um de seus dispositivos de braço, pois sabia que Akatsuki precisava de todos eles para equipar outra arma. Akatsuki fez o que ele queria, e isso deixou Phil satisfeito, então ele fez o que vilões fazem, revelou seu plano real. Ele disse que, uma vez que Akatsuki e Mil estivessem mortos, a paz retornaria a Elezad, e ele se tornaria o novo herói. Akatsuki então perguntou por que ele era tão obcecado por eles, especialmente por Mil, já que ela não lhe fizera mal algum, e ele admitiu que era porque um herói precisava de um Lorde Demônio para abater. Isso fez Akatsuki rir, e ele disse a Phil que suas aspirações eram, na melhor das hipóteses, medíocres, pois no fim das contas, tudo se resumia ao fato de que ele sentia inveja. Quando ele começou a zombar ativamente dele, Phil ficou furioso. Então ele deixou Mil e tentou esfaquear Akatsuki, mas ficou chocado quando sua lâmina não penetrou. Acontece que ele havia usado manipulação de energia ligada, da mesma forma que se usaria um armament hack, e revestiu seu corpo com um escudo protetor. Antes que Phil pudesse se recuperar desse choque, Akatsuki se transformou em um lutador profissional e começou a socá-lo impiedosamente até que ele desmaiasse. Em seguida, pegou sua pulseira e, ao colocá-la, disse a Mil que ela estava segura, mas para sua surpresa, ela saiu correndo. Mais tarde, ele a encontrou perto da cachoeira, então perguntou por que ela havia fugido daquele jeito, e ela lhe disse que era porque percebeu que era um fardo. Segundo ela, se permanecesse viva, as pessoas ao seu redor continuariam a se machucar, e ela não queria que isso acontecesse. Ela então se desculpou por arrastá-lo para sua confusão, e antes que ele pudesse reagir, ela pulou na água abaixo. Imediatamente ele pulou atrás dela, e depois de salvá-la de se afogar, puxou-a para a margem do rio e começou a repreendê-la. Ele disse que não podia acreditar que ela fosse tão fraca de espírito a ponto de permitir que Phil a convencesse de que estaria melhor morta. Mil argumentou que Phil estava certo e disse que as palavras dele a ajudaram a ver que ela estava causando a ele e a todos os outros um dano desnecessário. Mas Akatsuki discordou. Ele disse que o pai dela a havia confiado a ele porque queria que ela vivesse uma vida feliz, livre do peso de seus pecados, e acrescentou que ele poderia ter ignorado o último desejo do homem, mas não o fez. Ele também disse muitas coisas que podem ou não ter envolvido indiretas a ela, mas no final, ele pediu que ela aprendesse a confiar nele porque, acreditasse ela ou não, ela pertencia a ele, estava destinada a estar com ele. No momento seguinte, ele a surpreendeu beijando-a, e quando se separaram, ela perguntou se ele não se arrependeria de tê-la por perto, e ele disse que não. Ele então lhe disse que era hora de voltar para seus amigos, mas antes que pudesse se mover, ele desabou, e Mil notou que ele tinha um ferimento no pescoço. Acontece que Phil o havia envenenado durante a luta, então ela tentou sugar o veneno. Infelizmente, o veneno já havia se espalhado pelo seu sistema, fazendo com que sua temperatura caísse, então ela o despiu e tentou aquecê-lo com o calor do próprio corpo. No entanto, ela não esperava que o garoto inconsciente agarrasse suas bochechas e começasse a amassá-las como massa. Não surpreendentemente, ela ficou excitada e atingiu um clímax que nunca conseguiria sozinha. Porém, quando ela desabou contra o corpo dele, exausta da viagem.
Akatsuki falou. Isso a deixou envergonhada porque ela percebeu que Akatsuki estivera consciente o tempo todo, então ela lhe deu um gancho de direita. Depois que se vestiram, ela questionou como ele havia recuperado a consciência tão rapidamente e ele explicou que usara sua manipulação de energia ligada para impedir que o veneno se espalhasse e se curara. Ele disse a ela que se não estivesse tão preocupada, teria notado o que ele estava fazendo, mas Miu argumentou que qualquer um ficaria preocupado se estivesse na mesma situação e reclamou que ele estava se aproveitando da situação. Akatsuki achou a reclamação dela um tanto a contragosto, divertida, então ele acariciou a cabeça dela e a agradeceu por cuidar dele. Ele então lhe disse que eles deveriam retornar ao acampamento base, mas Miu recusou, dizendo que ele ainda estava muito fraco para se mover, mas Akatsuki disse a ela que não podia se dar ao luxo de descansar e apontou para Phil que os havia encontrado. Phil elogiou Akatsuki por sobreviver ao seu veneno, e Akatsuki perguntou como ele estava se movendo depois de levar uma surra dele. Phil disse que era um segredo, mas prometeu mostrar-lhe seu verdadeiro poder e no momento seguinte ele começou a se fortalecer. Enquanto isso, na enfermaria, uma confusa Izumi recuperou a consciência para encontrar Kuzua sentada à sua cabeceira, mas levou apenas alguns segundos para que tudo voltasse à sua mente. Ela tentou sair da cama e ir procurar Miu, mas Kuzuha não a deixou, e explicou que Akatsuki estava cuidando da situação. Isso permitiu que Izumi relaxasse. Então Kuzuha se ofereceu para informar o médico que ela estava acordada, mas antes de sair do quarto, ela agradeceu a Izumi por protegê-la. No acampamento base, enquanto os alunos cochichavam entre si, perguntando-se qual era a emergência, os membros do conselho tentaram contatar Raikami. Infelizmente, não conseguiram falar com ele, e decidiram informá-lo sobre a situação mais tarde. Nesse exato momento, algo como um terremoto ocorreu. Então eles correram para fora para investigar e ficaram surpresos ao ver um dragão. Este dragão estava ali, pois ele havia formado um pacto com Zahak, um dragão da desgraça de Al-Azard, conhecido por ser uma forma de vida superior. Akatsuki pediu a Miu para recuar, dizendo para ela lidar com Phil, mas ela recusou, e o lembrou que ele ainda estava se recuperando do veneno. Ela tentou convencê-lo a ficar para trás, e quando ele recusou, ela se ofereceu para agir como isca para afastar Phil até que sua recuperação estivesse completa. Akatsuki disse a ela que era uma decisão imprudente, mas Miu o empurrou para o chão porque sabia que ele ainda estava muito fraco para persegui-la. Ela então lhe disse para se concentrar em se recuperar para que pudesse vir em seu socorro, lançando-se no ar e atacando Phil com um feitiço de vento. Isso o irritou, mas ela não se importou e desafiadoramente disse a ele para vir pegá-la se pudesse e então voou. Então ele a seguiu. Ao mesmo tempo, Kuzua estava indo em direção a eles, e quando viu o dragão voar, lembrou-se de como Miu havia se desculpado com eles quando Phil atacou. Ela então disse a si mesma que não deixaria Miu lidar com tudo sozinha e continuou. Logo, ela chegou ao local. Akatsuki ficou surpreso ao ver que ele não estava com Miu. No entanto, depois que ele explicou o que havia acontecido com ele e por que Miu ainda estava agindo como isca, ela decidiu se juntar à sua amiga. Nesse exato momento, Izumi falou por trás deles, surpreendendo Kuzuha ao dizer que se juntaria a ela. Ela disse que quando Kuzuha a deixou na enfermaria, notou que ela tinha o mesmo olhar que Miu usava quando se desculpou durante o ataque de Phil, então ela a seguiu. Ela então removeu a bandagem da cabeça e disse a Akatsuki que nada do que ele dissesse os impediria de ir até Miu. Vendo a determinação delas, Akatsuki decidiu deixá-las ser as meninas superpoderosas por uma noite, mas as fez prometer não se esforçarem demais. Enquanto isso, Miu ainda estava atraindo Phil para longe, e quando finalmente parou de correr, ela o atacou com um feitiço de vento de alto nível. Infelizmente, o ataque não o afetou porque ele tinha uma barreira impenetrável, então ela tentou usar ataques físicos. Ela equipou seu cajado e o atingiu com ele, mas também foi ineficaz, e ela foi jogada no chão pela cauda dele. Quando tentou se mover, descobriu que sua magia havia sido drenada e teria sido esmagada como um inseto se Haruka não tivesse surgido e a salvado. Enquanto olhavam para Phil, Haruka perguntou onde estava Akatsuki, pois não fazia sentido para ela que ele não estivesse ali protegendo Miu depois de ter feito tanto alarde antes. Miu explicou que ele havia sido envenenado e ainda estava um pouco imobilizado, então ela estava tentando ganhar tempo para que ele se recuperasse completamente. Ao ouvir isso, Haruka perguntou a Miu se ela se importaria que eles roubassem a glória de Akatsuki ao abater o dragão em seu nome, e foi então que ela notou que Minami e Haohai também estavam lá. Eles já haviam deduzido que ataques mágicos diretos não funcionariam, então infundiram suas armas com magia e atacaram Phil. Enquanto o combatiam, Kuzuha e Kizumi se juntaram à festa, aumentando suas chances de vitória, mas isso apenas deixou Miu preocupada. Para acalmá-la, eles disseram que Akatsuki prometeu se juntar a eles em 30 minutos, então tudo o que tinham a fazer era sobreviver até lá. Eles então voltaram à luta, mas quando parecia que estavam prestes a vencer, Miu percebeu que algo estava errado e tentou avisá-los. Acontece que Phil estava apenas fingindo ser afetado pelos ataques deles para poder atraí-los e atacá-los todos ao mesmo tempo. Infelizmente, Miu chegou tarde demais e observou enquanto todos eram nocauteados, deixando-a para enfrentar Phil sozinha. Ele perguntou retoricamente como era ter sua esperança tirada dela, e disse que era hora de retornar a Ilizard. Miu respondeu que não iria a lugar nenhum, e equipou seu cajado novamente, o que provocou um elogio dele sobre sua bravura.
No entanto, ele disse a ela que isso não a levaria a lugar nenhum e ameaçou começar a desviver aqueles ao seu redor se ela não cooperasse. Mil silenciosamente avaliou os riscos e decidiu que jogar pelas regras de Phil era o melhor para todos. Isso agradou a Phil, então ele disse a ela que seu sacrifício salvaria ambos os mundos e então a pegou com seus tentáculos. Mil não tentou lutar, mas Phil ainda lhe disse que lutar era inútil e pediu que ela aceitasse seu destino como ele era. Ela respondeu que já havia aceitado seu destino, mas disse que sua confiança em Akatsuki foi a razão pela qual ela o aceitou em primeiro lugar, o que fez Phil zombar. Ele a lembrou que foi Akatsuki quem a tornou órfã, mas Mil ainda manteve o que disse e defendeu as ações de Akatsuki. Segundo ela, Akatsuki era um verdadeiro herói, algo que Phil jamais se tornaria, e mesmo que ele fosse nomeado o novo herói, ela nunca o reconheceria. Quando ela mencionou que não se tornaria a nova Lorde Demônio para inflar seu ego estúpido, Phil disse a ela que suas opiniões e decisões não importavam. Ele então decidiu que era hora de retornar a Elisad, mas antes que pudesse completar o processo de teletransporte, Akatsuki apareceu em sua motocicleta e arrancou Mil dele. Depois de deixá-la, ele a instruiu a levar os outros e retornar ao acampamento base, prometendo que faria o mesmo assim que Phil fosse história. Phil disse a ele para não ser arrogante e que o eliminaria primeiro, já que seu plano original era atraí-lo de volta para Alazad. Tomando isso como um convite, Akatsuki atacou Phil, e assim o torneio de poder começou, mas em algum momento Phil ganhou a vantagem e empurrou Akatsuki para trás. De repente, ele ficou fraco. Então Akatsuki revelou que havia usado seus ataques como cobertura para realizar sua técnica de manipulação de energia ligada nele, e Phil ficou furioso. Ele começou a se preparar para explodir Akatsuki no Oblivion, mas Akatsuki não se abalou e se preparou para contra-atacar. No entanto, Phil puxou a carta reversa Uni e voltou sua atenção para Mil, disparando o feixe contra ela. O resultado foi uma explosão muito grande, mas, felizmente, Akatsuki havia chegado a Mil a tempo e sacou seus pontos de armadura de enredo, salvando-a e aos outros que ainda estavam inconscientes. Apesar de estar ileso, Akatsuki perdeu sua espada e um de seus dispositivos de braço, e ainda deu um passo para se aproximar de Phil. Mil perguntou se ele tinha um desejo de morte e disse que ele não podia lutar sem sua arma, mas ele a assegurou de que ficaria bem. Ele disse que não havia como perder uma luta contra um lagarto glorificado, e pediu que ela confiasse que ele sabia o que estava fazendo. Mil se aproximou dele, dizendo que não era que ela não confiasse nele, mas sim porque estava preocupada com a segurança dele. No momento seguinte, Haruka chamou Akatsuki, e enquanto ela se aproximava dele, ele disse para ela não tentar dissuadi-lo de lutar contra Phil. Ela respondeu que não estava planejando fazer isso e tirou seu dispositivo de braço, que ela lhe deu para usar no lugar do que ele perdeu. Ele então atacou Phil, socando-o bem na cabeça, e outra luta começou, mas Phil trapaceou ao liberar outra explosão, contra a qual Akatsuki lutou por um tempo até ser lançado para o céu. Enquanto ele começava a cair, as garotas notaram que ele estava inconsciente, então ele não podia se defender contra a próxima explosão que Phil estava preparando. Mil imediatamente começou a chamar Akatsuki, gritando para ele acordar e cumprir sua promessa a ela, e funcionou. Ele conseguiu reequipar sua espada antes que Phil liberasse sua próxima explosão e a cortou como se fosse o Hashira do fogo. Coincidentemente, ele também cortou Phil ao meio, e depois que ele explodiu ao fundo, Mil correu para o lado de Akatsuki para verificar como ele estava. No entanto, ela parou no meio do caminho e ficou olhando para as costas dele até que ele se virou para encará-la, pois sentiu que ela estava chorando. Então ela correu para os braços dele, onde ele a confortou. Horas depois, a filmagem da luta de Akatsuki com Phil foi assistida na cúpula pelos membros da organização. Alguns acreditavam que sua força excepcional o qualificava para se juntar às suas fileiras, mas os outros discordaram. Eles disseram que queriam alguém que estivesse em um nível diferente de Akatsuki para se juntar às suas fileiras. Esta declaração deixou claro que eles estavam tramando algo que o governo não estava ciente e esperavam que Akatsuki fosse sua peça final. Um deles mencionou que as torres que construíram em todo o mundo estavam trabalhando para estabilizar algumas veias subterrâneas, e uma vez que as torres restantes estivessem prontas, eles iniciariam a fase final de seus planos. Outro perguntou se era finalmente a hora de eliminar o Crepúsculo Carmesim, e Takami disse que eles estavam livres para se livrar deles e de qualquer outra pessoa que se interpusesse no caminho de seus planos. No entanto, ele foi muito inflexível em deixar o fundador do grupo Crepúsculo Carmesim em paz, porque ele queria ser quem o eliminaria. Após a reunião, Mikami ficou para rever a filmagem da luta desde o início, e ficou impressionado com a forma como eles conseguiram ferir uma forma de vida superior. Ele disse que era bom que tal chance tivesse se apresentado a ele, e assim que desligou o vídeo, alguém que ele se referiu como Michael entrou. Ele perguntou por que Hikami não havia lidado com a situação com Phil pessoalmente, e ele respondeu que era para evitar baixas. Ele explicou que teria que usar uma de suas torres para realizar o trabalho, e isso teria aniquilado tudo em um raio de 3 km, e ele não queria isso. Depois de ouvi-lo, Michael disse que a concretização do projeto deles tinha que vir em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Então era justificável se alguns sacrifícios fossem feitos para que isso acontecesse. Em resposta, Mikami perguntou se ele estava de acordo com seu irmão mais novo sendo parte desses sacrifícios, mas Michael não respondeu.
Dias depois, Akatsuki estava no telhado, amuado pelo fato de nunca ter conseguido lutar contra Hakame, quando Motoharu veio se juntar a ele. Ele lhe disse que os resultados das partidas de classificação haviam sido publicados e que sua equipe foi promovida à classe A. Enquanto conversavam, Akatsuki disse a Motoharu que sabia que ele o havia ajudado secretamente durante sua luta com Phil, e Motoharu não negou. Ele disse que esperava que Akatsuki não percebesse, pois parecia que a luta havia sido pessoal e não queria se intrometer. Isso fez Akatsuki perguntar se Motoharu teria lidado com Phil se ele não o fizesse, e Motoharu negou, dizendo que não era estúpido o suficiente para ir contra uma besta tão poderosa. Ele então partiu, mas uma vez na escadaria, ele recebeu uma ligação de alguém que ele se referiu como capitão, e após uma breve conversa, ele lhe disse que não tinha certeza se Akatsuki se juntaria à causa deles. No entanto, ele prometeu continuar a observá-lo, e quando desligou a ligação, ficou evidente que ele fazia parte da organização Crepúsculo Carmesim. Enquanto isso, em Al-Azard, Barun estava sob fogo de List, que exigia saber por que ele havia enviado alguém que estava contratado com Zahak em uma missão tão vital. Barun disse que era porque eles estavam lidando com a filha do Lorde Demônio, e precisavam de todo o poder que pudessem encontrar. List achou que a razão dele não fazia sentido, mas ele a assegurou de que, uma vez que Phil retornasse com Mil, eles veriam que sua decisão havia sido correta. Miranda, a mão direita de List, então perguntou o que ele faria se Phil retornasse sozinho, e ele disse que pediria desculpas a List por não ter acreditado nela. De repente, Zex e outro cavaleiro entraram correndo, e quando List perguntou por que estavam interrompendo a reunião, Phil revelou que as bestas que viviam nas montanhas estavam saindo do controle. Ele disse que o comportamento dele só poderia ser atribuído ao fato de que Ziak estava morto, mas Barun se recusou a acreditar, pois não achava que Phil pudesse perder. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Zexus informou que alguns de seus soldados haviam sido atacados e aniquilados pelo Clã das Sombras. Após este relatório, mais soldados foram mobilizados para ir lutar contra o Clã das Sombras, e enquanto List os observava partir, ela pensou em Akatsuki. Ela se lembrou do que ele havia lhe dito no dia em que partiu e começou a chorar enquanto o chamava do fundo do coração. Como se sentisse seus chamados, Akatsuki de repente acordou de seu cochilo e disse a si mesmo que deveria sair logo. Mais tarde naquela noite, Mil convidou Izumi e Kuzuha para a casa de Akatsuki e revelou a verdade sobre sua identidade a elas. Para sua surpresa, as garotas não ficaram zangadas e a aceitaram por quem ela era. Assim que Akatsuki teve certeza de que tudo estava resolvido, ele se juntou a elas na sala de estar e disse que tinha que retornar ao Al-Azard porque algo estava errado. Surpreendentemente, as garotas disseram que o acompanhariam, e em vez de tentar fazê-las mudar de ideia, Akatsuki concordou. Naquele momento, Haruka estava do lado de fora da casa, contemplando se deveria ou não entrar quando Motoharu apareceu. Enquanto discutiam suas razões para estarem ali, eles sentiram uma mudança dimensional e correram para dentro da casa para encontrar a fonte. Uma vez lá dentro, eles encontraram Akatsuki e as garotas prestes a partir para Al-Azard, então eles se juntaram a elas. Você acha que Akatsuki e os outros conseguirão deter a tempestade em que estão prestes a se meter, ou as coisas vão escalar? É tudo por hoje no vídeo. Se você gostou e gostaria de ver mais como este, confira o próximo vídeo. Até a próxima.